Somos Chamas Gêmeas. E agora? Oi, eu sou a Nilza. Oi, eu sou a Patrícia. E hoje nós estamos aqui para falar sobre chamas gêmeas curadoras. Tirando esse olhar, da ideologia materialista que chamas gêmeas estão aqui somente para viver relacionamentos romantizados. É importante trazer esse tema à tona, porque nós estamos num processo de transição planetária, como já comentamos aqui, e acredito que todos saibam, e nesse processo, ele é permeado pela cura. E quando nós falamos de cura, não é só a cura do corpo físico, mas é a cura emocional, espiritual, a conexão com a fonte, a cura do planeta, a cura da criança ferida, a cura do ser, para que ele volte a ser integral. Então, esse tema é importante por conta do momento pelo qual a nossa sociedade e, consequentemente, o planeta passa. Sim, e além dessa cura que a Nil descreveu, principalmente a cura relacional, da parte da conexão e do relacionamento entre chamas gêmeas. Porque chamas gêmeas, quando a gente fala cura, de certa forma, esse relacionamento é para ter equilíbrio e harmonia, como qualquer tipo de relacionamento na Terra, entre irmãos, família, amigos, namorados, casamentos. Eu acho que quem está acompanhando o canal e já assistiu alguns dos nossos vídeos anteriores, principalmente o vídeo em que nós falamos da nossa trajetória, a nossa trajetória ela foi um processo de cura. Cura emocional, cura espiritual, cura da criança ferida, até que nós chegássemos aqui o mais inteira possível, na nossa integralidade, para que assim nós ativássemos o nosso poder de cura, para que agora nós pudéssemos colocar ainda mais intensidade na nossa emanação de luz, porque nós ancoramos luz no planeta, e também nas terapias, nas consultorias, em tudo que nós desenvolvemos para poder cuidar das pessoas. Então, a cura, ela primeiro se manifestou em cada uma de nós, na nossa relação, porque a Pá falou de relação, na nossa relação enquanto chamas gêmeas, enquanto amigas, enquanto irmãs e parceiras, para que hoje nós pudéssemos estar aqui inteiras, totalmente conscientes do que está acontecendo no universo, no nosso planeta, na nossa sociedade, e agora nós podemos abraçar de uma maneira mais inteira, afetuosa, carinhosa, compassiva, as pessoas que chegam até nós, por uma conversa, por um tratamento, por uma terapia, por uma consultoria. Mentoria, porque nós focamos o nosso servir para chamas gêmeas, por isso que é o intuito da gente estar compartilhando também como que foi o nosso processo todo de reconexão. Mas também não deixamos de acolher quem nos chega. Sim, nós só conseguimos acolher de uma forma muito generosa quando nós estamos bem conosco. Então, para que a gente pudesse fazer isso neste momento importante, nós passamos por todo o processo que ao longo desses vídeos nós fomos descrevendo. E tem uma coisa muito forte, que foi uma novidade para mim hoje, e acredito que para a Pá também, que nós também canalizamos algumas mensagens. E hoje nós tivemos o presente de canalizar, e logo logo vai ao ar, a minha mãe estelar, Admes de Órion. Eu sou de Órion. A minha mãe estelar veio passar essa informação, para que todos se sintam acolhidos. E quando a nossa família estelar se aproximou, se aproximou, é porque a gente atingiu um ponto de cura nossa interior, de conexão com Deus, com a fonte, que elas tiveram permissão de se aproximar. Sim. E nos ajudar também com essa cura, Sim.
Porque né? a cura, quando começa, é profunda. Sim. Né? E é um processo contínuo que não para. E muitas pessoas já começaram o seu processo de expurgo, né? Das dores, enfim, das feridas, das sombras. Então é um turbilhão que começa a despertar dentro de cada um. E trazendo isso para chamas gêmeas, o quanto é importante. Nós somos a mesma alma, mas eu sou de um lugar, eu sou de Órion, a Pá, eu sou de Andrômeda. ela é de Andrômeda. Então, por que nós estamos falando isso? Vamos ampliar o olhar de vocês sobre chamas gêmeas? Nós não nascemos grudadas nesse sentido. Nós fomos almas, a mesma alma que foi para outros lugares do universo. Que foi separada, né? Mas conectadas. E o interessante, Daniel, é estar trazendo, né, essa observação que nós somos a mesma alma, é o grande desafio de reconexão de chamas gêmeas aqui. Que por ser a mesma alma, por nós dividirmos a mesma alma, temos praticamente muitas características bem parecidas, Sim. né? E é o que às vezes dá o choque. Então, por isso que eu falei também que chamas gêmeas é uma cura profunda da parte relacional. Nós tivemos que reestruturar esses valores como compaixão, respeito, né? Porque sempre é uma reestruturação, Sim. né? Sim. Sempre é uma atualização para melhor, claro. E diariamente esse relacionamento ele é reconstruído, né? Então a gente aprende essa parte, ampliar o que é o respeito, a respeitar o espaço do outro, o tempo do outro, a colaboração, a maneira de ser do outro. Então assim, por isso que conviver, né, nessa reconexão de chamas gêmeas é muito desafiante. É realmente assim, porque a chama gêmea, quando elas se aproximam, né, se reencontram, começa um processo de cura que, enquanto, é como se ativasse dentro as sombras, vai ativando, e é contínuo, né, para entrar o quê? É como uma ressonância, é uma ressonância que vai puxar a sombra para trazer para a harmonia, para o equilíbrio, para dar luz. Então, chamas gêmeas tem esse processo muito profundo e contínuo. Não tem, assim, um recesso. E é de repente que dá os gatilhos entre chamas gêmeas. E a questão da liberdade, né? Eu acho importante falar sobre a liberdade. Sim, liberdade. A liberdade no sentido do quê? Nós estamos juntas enquanto curadoras, ancorando luz, mas nós somos seres independentes, tanto que a gente nasceu em planetas diferentes. Sim, nós não somos iguais, né? Mesmo tendo a origem na mesma alma, nós somos pessoas, né, almas que têm suas personalidades, suas características, mas temos muitos pontos em comuns. E é importante dizer isso porque as pessoas se apegam a uma relação de chama gêmea, não tem apego, tem liberdade, né? E tanto que fomos criadas assim, né? Diferentes, e mesmo enquanto avatares, né? Sim. Nós somos avatares terrenos, que nós estamos encarnadas, até a nossa configuração é diferente, né? Nós não temos isso, nós temos personalidades diferentes. E esse entendimento de liberdade e falta de apego a essa relação de chama gêmea, porque quando as pessoas passam, parece que você só vai se curar se você tiver a sua chama gêmea grudada em você, mas não é isso. O equilíbrio é do entendimento do que é o outro para você. Não é o que é a Pá para mim. Uhum. É uma personalidade, uma pessoa que está aqui, né, no processo evolutivo. Uma alma. É uma alma livre. Complementar, né? Porque nós somos uma alma complementar. Né? E assim, só que fique bem claro, a nossa relação é de irmãs, tá? Nós temos uma conexão de irmandade nesta encarnação. Não que nós já não fomos casal em outras encarnações, nós sabemos de algumas conexões que nós tivemos, de alguns relacionamentos que nós fomos casais, já fomos irmãs, só que nesta encarnação, nesta atual jornada, nós viemos com a missão de trabalharmos como irmãs,
Porque nós estamos vendo vários conteúdos, vários vídeos aqui mesmo nesta plataforma que traz o relacionamento de chama gêmea somente pelo casal, né, pelo olhar sexual, por essa conexão mais rasa da matéria, né, que é só quando uma pessoa olha duas, né, chamas gêmeas, já tem a ideia que, nossa, se encontraram justamente para viver um romance. E não é bem assim, tá? Não tem esta regra. Na verdade, nem almas gêmeas, né? Almas gêmeas são assim. E chamas gêmeas não deixa de ser diferente. Podem ser entre amigos, entre irmãos, pai e filha, ou mãe e filha. Também não tem esta regra que chamas gêmeas têm que viver um relacionamento romântico. Gente, vamos lá. Vamos amadurecer. Por quê? Tudo depende do que você planejou antes de reencarnar com a sua chama gêmea. Isso, porque existe um plano reencarnatório para todo mundo, né? Então você planejou. Nós planejamos vir assim, nessa configuração. Né? E quebrar o padrão. Quebrar o padrão, porque assim, já sabia-se antes, né, que a sociedade ia caminhar para este tipo de ideologia. Que conexão de chamas gêmeas tem que ser par romântico. E não, nós somos duas mulheres, né, nascemos no sexo feminino, somos chamas gêmeas, porém nós vivemos uma conexão de irmandade. E outro ponto, né, que nós escutamos por aí num vídeo, é que chama gêmea não é uma conexão de alma, né? Não tem essa conexão, mas sim é plano de reencarnação, foi isso, né, que nós escutamos? E nós achamos assim bem estranha essa informação, né? Porque vai na contramão de tudo que nós vivenciamos, porque falar que chama gêmea é um acordo reencarnatório, isso é bem deturpante, bem desviado do que realmente essa experiência, né, de vivência de chama gêmea. Porque assim, nós somos chamas gêmeas independente de qualquer coisa. Nós só planejamos como viremos, se é como irmã, se é como casal romântico, é isso. O que precisa ser curado. Mas né? Independente de qualquer coisa, isso não muda que nós somos Sim, tem essa a mesma alma. De alma, isso. Né? Então, isso tem que ficar bem claro. Não existe isso, agora nós vamos entrar como... Não existe. Nós somos chamas gêmeas. Vamos nos vestir de chama gêmea nessa encarnação né? É por isso que nós sempre falamos, somos chamas gêmeas. E agora? Exatamente. Né? Porque o e agora, o depois, o que fazemos com isso é entender primeiro essa criação de Deus, que é uma criação divina. Criação divina não é processo reencarnatório. Não. É criação. Deus criou. Nós duas assim. Não é um acordo que possa se fazer somente de viver numa encarnação. É eterno, né? É uma ligação, é um elo eterno, na verdade. Nós somos o que somos. E nós aproveitamos para dizer essa frase para a gente começar a aprender a puxar nossa essência eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou uma chama gêmea. Eu sou uma conexão de Deus, um fragmento de Deus. Eu sou a energia crística em terra. Isso é ser uma curadora. Isso é curar. É ter primeiro o entendimento do eu sou, enquanto amor, enquanto vida, enquanto conexão com a fonte, enquanto conexão com Gaia, com o planeta, com as pessoas que vivem nele. Eu sou a irmã de vocês. Eu sou parte de vocês. Porque eu sou um fragmento de Deus. Então, é muito sagrado para mim, para a Pá, falar da nossa configuração de chama gêmea, porque nós somos o que somos. E isso é sempre importante a gente afirmar, que isso vai além de qualquer coisa terrena. Frisar, né? Porque as pessoas, quando pedem explicação do que nós somos, né? Porque aqui na Terra nós temos que nos explicar a todo tempo, né? Todo mundo é assim, tem que provar, tem que explicar. Temos que ter a concepção de que Deus tudo é. Deus não pode ser explicado, mas ele só pode ser sentido.
Então, se ele é, nós como parte dele, né, nós somos. Então, cada um individualizado tem uma partícula de Deus. Então, por isso que nós falamos eu sou, porque ao falar o eu sou, você está falando que você é Deus naquele momento em ação. E eu sou amor, eu sou luz, eu sou conexão, eu sou. E eu vou nesse caminho porque nós começaremos agora um momento muito importante de ajuda às mudanças que virão. Virão muitas mudanças até o final do ano. Muitas transformações, revelações no planeta, na humanidade. Então, é o momento daqueles que estão aqui, ou como chama-gêmeas, ou como gêmeas, enfim, começarem a se curar para poder ajudar os outros que estão mais fragilizados nesse processo de cura. É o momento da gente amadurecer para a cura. É o momento de todos entenderem que as chamas gêmeas estão aqui para curar. Não vieram a passeio, vieram trabalhar e curar. E amadurecer, gente, é muito importante o amadurecimento emocional e espiritual nesse momento, para abertura de consciência e abraçar, para cada um abraçar e se conectar com a sua própria presença eu sou. É importante sempre frisar isso, é o que nós faremos em todos os nossos vídeos, porque pediram para que nós abríssemos esse canal para ajudar todos aqueles, chamas gêmeas ou não, sim, a despertarem para a sua presença eu sou, que é para a sua presença curadora, para a sua presença de conexão com o Pai, com a fonte, e a sua presença de amor no planeta, que é importante nesse processo. Sim, o nosso canal, ele é um ativador da luz em cada um, né? Então, neste momento, é muito importante também a união, porque nós aprendemos aqui que tudo tem que ser separado, tudo tem que ser desconectado, que tem eu e o outro, e não. Somente a nós, né, numa grande rede, e neste momento é uma rede de cura, de transformação, que vai ser profunda. Então, se cada um começar a se conectar mais com a sua força divina, né, com o seu Deus interior, para conseguir passar pelo processo de cura. E é muito importante também a aproximação e conexão da espiritualidade. Somos todos um, somos todos curadores. E chama gêmea é uma potência curativa muito intensa. É por isso que nós estamos aqui. Então, se um curador, assim, coloca o triplo de força no processo de cura, quando estamos equilibradas e vibrando no amor. Então, esse é o nosso papel, o papel das chamas gêmeas, de duplicar essa energia de cura, para que a gente possa ajudar muitos. Eu e a Pá juntas conseguimos trabalhar grupos com tranquilidade, porque nós estamos juntos e equilibradas. Sim, por conta da nossa energia, nosso campo. Porque como é uma alma só, e complementar, e o Yin e Yang, né, essas duas forças, quando se une, ela equilibra e harmoniza tudo que está em contato, seja um ambiente, seja uma pessoa. Então, esta é a força curadora das chamas gêmeas, esta força de Deus que representa o sagrado de cada chama gêmea na Terra. E eu acho que fica o objetivo, o foco desse nosso vídeo, que é falar, somos sim chamas gêmeas, e agora? E agora que somos curadoras. Estamos Exato. Aqui para curar no amor, com o amor. E esse é o nosso servir maior. Sim, e que dá muita alegria, né? Eu fico muito feliz, porque eu acho que é um presente divino chegar nesse momento e entender o meu propósito, entender o porquê eu estou aqui, porque eu vim, a reconexão com a minha família estelar, mas isso só se deu porque eu abri meu coração para o Pai, né? Sim, e assim, quando a gente fala chegou no ponto de cura, que nós de fato merecemos essa aproximação da família estelar, é realmente um mérito, né? Porque o que a gente vê aí, vários comentários, eu quero, né,
ter contato com seres estelares, com o que, como as pessoas chamam de extraterrestre, mas tudo é mérito, tudo é o preparo, porque nem todo mundo está realmente preparado para esta reconexão com a família estelar ou com seres estelares. Tem que primeiro realmente ter uma cura, um alinhamento interno para que isso ocorra. E eu brinco com a Pá, gente, que eu já tô todo dia conversando com o ET. Porque as duas, né, de cada certa uma forma, a gente é um ET, só que a gente tá no avatar, né? Então, eu acho que isso também a gente deve ampliar. Por quê? Tem muitos ETs, avatares nessa terra. Às vezes você tá conversando, né, com alguém no dia a dia, ele é de, sei lá, é de Sirius, é de outro lugar. A gente tem que começar a ter mais maturidade, a olhar essa diversidade que já está presente na Terra, ancorando luz. Sim, trabalhando para que, né, a humanidade consiga passar também por esse processo, né, de elevação frequencial. Então, quando a gente fala assim, somos estelares, tudo, é para mostrar que é algo natural, né? E, na verdade, são poucos pessoas aqui encarnadas que são realmente seres da Terra, né? Espíritos da Terra. A maioria que estão aqui são de outras órbitas, de outros planetas, né? Além das sementes estelares que vieram em missão para ajudar a humanidade neste processo de transição planetária. Então estamos aqui enquanto trabalhadores, equipe de terra. Nós somos equipe de terra porque para trabalhar a densidade do planeta não dava para vir no nosso como estelar. A gente tinha que ter um avatar, um corpo físico para dar conta, né? A matéria, né, é mais sutil de um ser estelar. Então, é por isso que... No sentido de corpo, né? É uma matéria mais sutil. Usamos essa roupa para transitar por aí, né? Mas isso é muito natural. Então, não é, assim, ficar olhando para o céu, a nave vai chegar... Não, já tá aqui, gente, né? Então, se vocês querem ter contato também com a Estelar, tem duas aqui. Então, a gente brinca muito com relação a isso. A gente traz com leveza, né? E com naturalidade, porque tudo tem que ser natural. Porque aqui também, né, foi programado, foi ensinado, né, nas pessoas que a espiritualidade, que o espiritual é algo perigoso. E não, todos nós somos espíritos, só que estamos trajados num corpo físico, um corpo biológico. É essa a diferença para a gente poder interagir aqui nessa dimensão física. Eu acho que essa percepção, né, que é muita felicidade. Eu estou muito feliz, porque foi uma surpresa esse presente da minha mãe, né? A canalização das nossas mães hoje foi bem interessante. Porque assim, eu quando criança, eu olhava para as estrelas, principalmente as Três Marias, onde fica bem a constelação de Órion, e eu sentia saudades daquilo, e eu falava que eu me sentia totalmente desconectada das coisas à minha volta, mas por quê? É um dos pontos, né? É um dos pontos de quem é semente estelar, que sente essa desconexão, né? Não sou daqui, sente até uma saudade, fica saudoso, mas não sabe por que está sentindo, né? Essa não é uma falta, é mais um saudosismo, né? De um local, enfim. Mas é uma das características, um dos sinais que as chamas gêmeas começam, quando começa a despertar. E tem uma coisa que eu acho importante, enquanto estelares, nós estávamos em locais diferentes, mas nós não sabíamos da existência da outra. Nós não sabíamos, só nossos pais sabiam. Somente. Então, a gente vai contar, se puder, chegou num determinado momento da nossa trajetória, antes de vir para cá, que eles nos aproximaram, né? Então, gente... nos aproximaram antes de vir para a missão na Terra. Isso, antes de vir. Então, tem muita coisa por detrás dessa configuração, do desenho que Deus faz para cada alma, que a gente não sabe. Então, eu acho que é hora são os mistérios de Deus. Acho que nós vamos descobrindo aos poucos na evolução. É o momento da gente ampliar o nosso olhar para todas as relações. Não só de chamas gêmeas, mas para todas as relações, principalmente as terrenas. O que é um filho, né? Quando uma mãe estelar, né? Que a mãe da Pá de Andrômeda disse...
eles criam os filhos para serem livres, para percorrer o universo, né? Então, a gente tem que ampliar isso. Para que nós criamos as crianças aqui, né? E a liberdade é algo que é muito forte nos seres estelares. Sim. Né? Deus cria almas, né? Seus filhos e filhas para serem livres. Sim. Né? Não para serem colocados em caixinhas. E eu acho que é importante trazer essas informações, essas experiências. A gente só abre algumas coisas sobre o que nós somos a partir do momento que eles dão permissão, a nossa egrégora dá permissão. Então, conforme eles forem também falando, é possível falar sobre esse tema. Sim, a gente vai trazendo. A gente traz tanto da nossa vida terrena como da nossa vida estelar, né? Um pouquinho que a gente está descobrindo aí, né? O que a gente está descobrindo. Porque, claro, a gente não despertou tudo. Não. Né? Mas aos pouquinhos nós vamos descobrindo, redescobrindo a autodescoberta de quem nós somos, como todos os seres, né? Todas as pessoas têm que fazer esse processo de autodescoberta. E aí nós vamos dividindo, compartilhando o que for possível com vocês. Sim, mas sempre com autorização da egrégora. Porque isso é o respeito também. Tem a ver respeito. E é algo que os seres estelares prezam. Respeito, livre-arbítrio. Em breve nós estamos pensando em fazer live. Só que o nosso canal, como ele é novo, as inscrições, por enquanto, né, ainda está se ampliando. Então, nós vamos pedir generosamente, né, para que cada um que assistir este vídeo, se sentiu sinergia conosco, deixe o like, porque isto impulsiona, né, a troca deste trabalho na luz que nós estamos fazendo. Se inscreva no canal, também faça comentário se tiver alguma dúvida também, porque nós lemos, tá, os comentários. Por enquanto também, né, como o fluxo de pessoas no canal ainda, por enquanto está crescendo, então nós pedimos, tá? Compartilhe também para que mais pessoas possam ficar sabendo dessas informações e eu agradeço cada um que fizer esta ação na luz e no amor. E nós vamos pedir também para que cada pessoa, né, que já está no seu despertar, mas também que está sentindo esse chamado, ou está naquele pensamento, né, naquele sentimento, do que estou fazendo aqui, qual o sentido da vida, que comecem em suas orações, no seu momento de silêncio, também emanar o amor para o planeta, para a humanidade, para que essa é a união da família, né? Dessa unidade, porque a família é uma unidade e todos nós somos família, que família está além dos laços consanguíneos. Então eu peço que cada um comece a emanar o amor, a luz para o planeta, porque nós estamos no processo de cura e também para começarmos a eliminar, a finalizar, né, a extinguir o medo da nossa sociedade. Eu vou falar um mantrinha que foi canalizado por um estelar no canal do Cryon, a gente sempre deixa a descrição no canal do Cryon, que é: eu sou um, eu me rendo, eu recebo, eu irradio, eu acendo. Esse mantra curtinho, para quem tem dificuldade de se concentrar, é fácil de repetir, também ajuda a ancorar a presença eu sou. E eu agradeço, né? Eu agradeço a todos que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.